Bom dia, pessoal, beleza? Bora começar mais um dia aqui, o último dia, finalmente a hora de ir pra casa. Esquentando aqui o carro. Bora preparar para viajar. Hoje a gente tem mais 800 quilômetros pela frente. Temos mais 800 quilômetros pela frente aí. Mas vai ser de boa, né? Vai dar tudo certo. O caminho, eu já fiz algumas vezes esse caminho, então não tem erro. Beleza? Bora lá deixar o carro um pouco aquecendo aqui e logo a gente já parte já. Eu estou aqui na BR-101 já, né? Já estou aqui na BR-101. Eu saí de Brusque, era 6 horas da manhã, agora são 7h23. Eu não consegui sair o horário que eu pretendia sair. Eu acordei um pouco com dor de cabeça, não acordei muito bem. Vocês podem perceber que até minha voz está um pouco estranha também. Mas tá tudo bem. Então aí eu deitei mais um pouco, apesar de não ter conseguido dormir, né? Deu pra dar uma descansada. E agora eu tô aqui na estrada já, indo pra casa. A previsão de chegada é às 14h30 em Jundiaí, que é a cidade onde eu moro aqui no interior de São Paulo. Beleza? Provavelmente vai demorar um pouquinho mais do que isso, porque vão ter paradas e tudo mais. Mas é isso aí. Vamos tentar manter o ritmo aí pra poder chegar o mais cedo possível em casa. Não vejo a hora, pela primeira vez na vida. Sempre todo mundo me falava, né? Viajar é bom, mas chegar em casa é melhor. E eu nunca concordei com essa frase. Porque eu sempre, todas as vezes que eu fui viajar, eu não queria ir embora, né? Eu gosto de viajar, gosto de estar na estrada. Mas vou falar pra vocês que dessa vez eu tô concordando com essa frase. Eu não vejo a hora de chegar em casa, de, enfim, ficar ali. E melhor ainda, se eu conseguir chegar hoje mesmo, né, que é sexta-feira, eu ainda tenho sábado e domingo para poder descansar bastante, poder colocar as minhas coisas em ordem e retornar ao trabalho na segunda-feira. Faltam 625 quilômetros, eu pensei que era 800, mas não era. Então faltam 625 quilômetros para a gente concluir o dia. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Como vocês acabaram de ver, eu passei, né, do estado de Santa Catarina, a divisa do estado de Santa Catarina com o Paraná. Então agora já estamos oficialmente aqui no Paraná. Até aqui a viagem foi sossegada, né? Tem bastante caminhão na estrada. E agora aqui começa a serrinha aqui, deve ficar um pouco complicado. Mas porque geralmente eles querem ultrapassar um ao outro aqui na subida. Aí eles acabam travando todas as faixas. Enfim, o trânsito não anda muito bem. Mas beleza, o tempo tá meio feio, tá com neblina por aqui, tá frio. Mas a neblina também não tá comprometendo a visão por enquanto. Pode ser que quando a gente subir um pouco mais, aí sim vamos ter um problema de visão. Mas por enquanto tá sossegado. Por enquanto tá dando pra andar normal aqui. Beleza? Então é isso, pessoal, vamos subir aqui agora. Eu vou deixar vocês com algumas imagens aqui da subida aqui da serrinha, tá bom? E a gente vai conversando aí daqui a pouco. Valeu! Fica aí com as imagens da estrada. Bom, pessoal, e olha só que legal, andamos um pouco mais, o dia mudou totalmente. Agora a gente está com o céu azul aqui, não tem mais neblina, né? Você vê, uma questão de, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, já mudou totalmente aqui o cenário aqui. O dia tá muito bonito agora.
legal dessas estradas aqui, pessoal, é que aqui, quando você tem um radar, ele não é escondido, né? Então em São Paulo, por exemplo, é comum você encontrar policial atrás da placa, né, escondido atrás da placa com radar móvel. É comum você ver o radar móvel entre, né, duas placas, atrás de placa, no canteiro central, escondido atrás do guarda-reio. Então, aqui não, aqui é diferente. Aqui geralmente quando eles colocam essa placa aqui, ó, aqui é a placa de sobre neblina ou chuva só, né? Mas quando eles colocam a placa da velocidade da via, então você vai ver que daqui a pouco vai aparecer por aqui uma placa lá, 60 km por hora, que é o limite da via. Logo em seguida já tem o radar. E geralmente o radar, ele não é aquele radar escondido, igual estamos em São Paulo. Ele é pintado de amarelo, ele tem aquelas fitas de refletora, tem tudo. Ó, aqui que eu falei, ó, acabei de chegar num radar sem querer, ó. Pista sinuosa, 60 km, reduz a velocidade. Aonde que tá o radar? Aqui, ó, pintado de amarelo neon, os dois radares com a placa de 60 por hora. Então é legal porque aqui fica bem visível. A única coisa que eu não gosto aqui, pessoal, dessa parte, e a gente não chegou na Serrinha do Cafezal ainda, que fica entre Miracatu e Juquitiba, se eu não me engano, assim, são os caminhões, né? Eu entendo, né, o caminhoneiro, a gente depende muito dos caminhoneiros, e eu sei que quando eles estão embalados aqui, eles querem tentar aproveitar o máximo desse embalo. Só que, nossa, pessoal, é horrível, principalmente para quem tá descendo, porque para quem tá subindo, o caminhoneiro não tem muita opção, ele tá andando devagar, ó. Às vezes ele quer fazer uma ultrapassagem ou outra, tal, ele trava a faixa, mas ok. Só que o problema é que quando tá descendo, eles encostam de um jeito na traseira do carro, assim, que parece que você olha para trás e acha que vai bater, né? Então dá muito medo, assim, para quem for novo de carta, não vai conseguir, acho que teria problema para dirigir aqui, né? E aí às vezes você tá descendo aqui, você quer descer na boa, sossegado, só que os caminhoneiros estão descendo embalado e ele não quer saber, né? Ele simplesmente quer descer na velocidade que ele acha que é a melhor. E aí acaba meio que, né, dando aquela apavorada na gente ali, porque você olha, você vê aquele tromboio atrás, um caminhão enorme, quase encostando em você, e aí você acaba acelerando. Isso daí impacta em várias coisas, né? Multa, porque às vezes a gente tá mais preocupado com o caminhão atrás do que com o radar de velocidade, né? Ó, aqui, ó, outro radar, ó, a placa de 60 por hora e o radar embaixo. Mas então, aí a gente se preocupa tanto com o caminhoneiro que a gente acaba esquecendo dos radares, e aí a gente acaba tomando multa, né? Mas é isso aí, pessoal. Bora continuar subindo aqui. Essa estrada é bem bonita. Eu vou gravar um pouquinho da estrada pra vocês aí, colocar uma música, beleza? Bora curtir a viagem. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Faltam 381 quilômetros para chegar em casa. Isso vai dar mais ou menos ainda umas 4 horas e 20 de viagem, beleza? Nós acabamos de passar por Curitiba. Eu parei lá em São José dos Pinhais para comprar pinhão na beira de estrada. Tava esquecendo de levar. E aí já passamos por Curitiba. Agora eu não sei que represa que é essa, preciso dar uma olhadinha depois aqui. Mas é bonito demais, ó. Pena que o nível da água baixou, né? E nunca mais ficou tão cheio igual tava, como era antigamente. Você passava aqui, você não via aquele barranco lá marcado. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria mais mostrar esse dia bonito pra vocês mesmo, né? Um dia céu azul, coisa linda aí, ó. Solzão. Lá no começo da viagem a gente
tava com um dia nublado, tinha bastante neblina, e agora tá aí, ó, esse dia bonito aí, passando de novo do lado da represa aqui, ó. Antigamente essa marca, esse barranco daquela cor lá não existia não, pessoal. A água era naquela altura. Pena que depois daquela época de seca ali, nunca mais recuperou. Infelizmente. Bom, pessoal, mas é isso. Então temos 379 quilômetros e vambora. Vamos que ainda tem chão pela frente. Se eu não almoçar, 14h30 eu tô em casa. 2h30 da tarde eu tô em casa. Agora, se eu parar pra almoçar, daí eu vou chegar perto das 4 horas da tarde, porque, querendo ou não, você perde uns 40 minutos pra almoçar, e aí o tempo muda. Beleza? Então, bora continuar a viagem aí, que tá de boa. Por enquanto, eu tava com muito sono até agora há pouco. Tomei 2 energéticos, não adiantou nada. Mas, enfim. Aí fiz uns exercícios aqui pra tentar tirar o sono e parece que deu uma enganada aí. Ou... agora começou a fazer o efeito também dos energéticos, né? Sei lá, eu não sinto muita diferença não, pra ser sincero. Eu não sei se eu já falei isso, né? Mas eu gosto bastante dessa estrada aqui, pessoal, por conta dessa quantidade de verde, das paisagens, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás. Tem muito verde aqui, né? Como eu falei, a paisagem, tudo. Então é gostoso dirigir aqui assim, ficar observando tudo, né? A única coisa ruim aqui é quando pega muito caminhão. Aí é problema, porque o caminhão é uma loucura, cara. Na descida eles, como eu falei anteriormente ali, eles vêm na Serrinha do Cafezal ali, que é de Miracatu a Juquitiba, entre Miracatu e Juquitiba, se eu não me engano. Eles ficam bem próximos à traseira dos carros e não estão nem aí. Se você tá na velocidade da via, eles não querem saber, eles ficam encostando. Você tem que dar um jeito de sair da frente. E às vezes tem 2 emparelhados, um do lado do outro, e eles querendo passar, parece que por cima, sabe? Mas quando não tem caminhão aqui, é muito bom. É muito bom. Isso pra quem gosta, né, pessoal? Também tem que levar isso em consideração. Tem muita gente que não gosta de viajar de carro, que acha um tédio, que não tem paciência pra ficar no carro horas e horas. Eu gosto muito de viajar de carro, porque eu gosto de ir olhando os lugares. Se de repente eu olhar e ver alguma coisa que me chamou atenção, eu entro na cidade, vou até o lugar para ver. Então, eu gosto de viajar sem pressa, essa é a verdade. Esse é um ponto ruim de fazer expedição em grupo, pessoal, por conta disso. Porque uma expedição em grupo, você tem toda uma programação montada, né? Você tem um roteiro para seguir. Não que você não tenha se você estiver viajando sozinho, você vai ter também. Mas, como o roteiro é seu e você está sozinho, as consequências de seguir ou não o roteiro são suas só, né? E às vezes você vê alguma coisa interessante e você acha que vale a pena atrasar um pouco e acabar vendo aquele lugar que você quer. E em grupo já não dá para fazer isso. Você pode até parar, mas você vai perder o comboio. Aí depois você vai ter que andar muito mais rápido para poder alcançar o comboio de novo. Ou se você não quiser, né, correr, alguma mágica você vai ter que fazer para chegar no comboio. Ou você não vai encontrar eles de novo. E aí você vai continuar uma viagem sozinho. E aí não faz sentido você pagar uma empresa de repente para poder fazer uma expedição, né? Então tem tudo isso, pessoal, que a gente tem que parar para pensar também, né, quando contrata uma expedição. O bom de você contratar uma expedição, eu falei em um dos vídeos isso, onde foi em Bariloche, se eu não me engano, que o camping não abriu, né? O camping não abriu, o lugar que estava programado da gente dormir, então, né, a gente não tinha mais. Só que nós não esquentamos a cabeça, porque daí quem esquenta a cabeça, no caso, foi a Bruna e o Thiago. Então a Bruna teve que sair caçando hotel, né? Teve que achar um jeito de acomodar todo mundo. Se alguém falasse, não quero hotel, quero camping, ela ia dar um jeito de achar algum camping, achar alguma possibilidade, mesmo que fosse um camping selvagem ou imposto, né? Então, enfim, é isso. Mas eu tava falando de viajar de carro, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu amo, só que é bom demais. Cansa bastante também, claro que cansa. O avião, ele é muito mais cômodo porque
Ah, quero ir para a Argentina. Você vai demorar 5 dias de carro. De avião você demora 3 horas, né? Então é muito mais rápido, muito mais cômodo. Você chega lá, você consegue aproveitar melhor o lugar, né? Mas em compensação você perde a beleza de tudo aquilo que tem no caminho. Foi o que eu falei também em outros vídeos ali. Para quem assistiu os anteriores, eu já falei sobre isso lá, né? Sobre viajar de carro e viajar de avião. Então é isso, pessoal. Bora lá, bora continuar aqui. Daqui a pouquinho eu volto para conversar um pouco mais com vocês sobre outros temas aí, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, e agora aqui nós já estamos dentro do estado de São Paulo. Passei ali pela divisa, né, de Paraná e São Paulo. O dia continua muito bonito. Aqui já diminuiu um pouco o fluxo de caminhão, porque muitos estão presos lá embaixo ainda, né? Como eles são mais lentos para subir, então quando começa a subida eles vão ficando lá para trás. E a gente vai ultrapassando e cada vez a gente encontra menos caminhão aqui. Então fica melhor para subir, né? A subida é muito bom. É como eu falei, a única coisa ruim é a descida mesmo, né? Na descida eles estão embalados e saem da frente. Aqui tem que tomar bastante cuidado, pessoal, com radar, tá? Aqui tem bastante radar. E aí de repente tem uma placa que aumenta para 110 a velocidade. Aí você tá embalado, de repente aparece uma placa de 60 e o radar em seguida. Então tem que ficar muito esperto para poder reduzir a velocidade também, né? Então, e aqui tem bastante radar, bastante. Mas o bom é que eles ficam à mostra, não ficam escondidos, né? Mas vocês vão perceber a diferença já. Eu vou mostrar pra vocês depois, quando tiver um radar aqui. Eu vou mostrar a diferença do radar que tava lá atrás, e Santa Catarina, Paraná, e depois o radar do jeito que aparece aqui em São Paulo. Vocês vão ver como que ele já fica, não vou dizer escondido, mas vou falar camuflado. Ele fica muito mais camuflado ali no cantinho, vamos dizer, onde ele tem que ficar, né? Mas ele fica mais camuflado. Deixa eu sair da frente do caminhão aqui, eu vou mudar de faixa só para deixar a faixa limpa pro caminhão. Aqui é a placa do Parque Estadual do Rio do Turvo. Eu confesso que eu nunca vim. Preciso explorar um pouquinho mais esse lado aqui, pessoal. Tem muita coisa legal aqui que eu já ouvi falar e nunca vim. Tem Petar. Eu já ouvi falar muito desse lugar, mas eu nunca vim. E não é tão longe, é uma viagem aí de 4 horas. 4 horas e meia, né? Então é bom, acaba compensando vir. Então vou pegar um dia para vir para cá. Outro lugar que eu quero conhecer, pretendo conhecer esse ano também, é Ponta Grossa. Ali tem o Buraco do Padre, a Fenda da Freira. Cara, são lugares bonitos assim. Não tem muito o que fazer, para ser sincero. Mas também, como eu não vou ter muito tempo, é até bom, que é mais limitado, né? Então eu já vi até uma pousada bacana ali na beira de um rio. E depois tem esses 2 lugares para visitar que fica dentro de um parque. E esse parque tem lá formações rochosas, enfim. Tem algumas coisas que você pode olhar lá. Pessoal, olha o radar aqui, ó. Vamos ver como que ele vai estar. Ele tá chegando. O caminhão já meteu o pé no freio aí, ó. Ó, não tá tão escondido, tá pintado, né? Mas tá pintado de verdinho ainda também, ó. 60 km por hora. E agora começa o que os caminhoneiros gostam. Começa a descida. Eles metem o louco. Olha a velocidade. Eu tô a 80 por hora. O cara tá acelerando na descida. Ele tá deixando o caminhão ir. Agora na curva aí, ó. Olha lá, fritando o pneu. Cheiro de borracha queimada. Um caminhão desse tombar, pessoal, é fácil. Reduzir para 60, ele não reduziu não, ele tá indo embora. Agora ele pega embalo aí, porque provavelmente vai ter alguma subida lá na frente. E com a subida lá na frente, ele já desce embalado e ele sobe mais rápido.
Então essa aqui é a intenção do caminhoneiro ali. Não tira a razão dele, mas é que é perigoso. Ele tá descendo embalado, ó. Eu tô 90 por hora e não consigo chegar no caminhão. Ele deve estar uns 100 por hora ali. Mas enfim, né? Bom, tem um pedágio aí na frente aí. E é isso aí, pessoal. Queria mais mostrar um pedacinho aqui de novo, né? Falar que eu tinha passado a divisa do Paraná com São Paulo. Aproveitar que o sol deu uma sumida e vai diminuir o reflexo um pouco do painel no carro. Vamos aproveitar esse tempinho para conversar também. O sol já voltou, não adianta. Mas vamos aproveitar esse tempinho para conversar. Eu não vou segurar a câmera lá fora porque é ruim ficar segurando. Mas vamos lá. Algumas pessoas andam me fazendo algumas perguntas ali, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E a pergunta que eu mais recebo primeiro é, né? O que eu fiz na Dakar? O que eu fiz de preparação para a expedição? E depois também me perguntam muito sobre consumo, né? Tem muita gente me perguntando quanto que a Dakar está fazendo na Argentina, quanto que a Dakar faz no Brasil, né? Como que se comportou depois do pneu, depois do remap. Então eu vou tentar responder essas perguntas para vocês aqui hoje, beleza? Pode ser? Bom, começando pelo tema então, vamos começar a falar sobre as modificações que eu fiz. Mas não foram específicas para a expedição, ok? Então vamos lá. Quais modificações a Dakar tem? Hoje eu tenho lift de 2 polegadas, eu tenho mola reforçada na traseira, tá? Isso, né, parte de estética ali. Pneu 285 7017, ok? Então isso daqui é olhando parte de fora. Eu tenho a altura e tenho a questão do pneu, beleza? O que mais eu tenho de modificação aqui? Eu tenho o remap da SF Chips. Então eu fiz o Stage Rally nela. Eu tinha medo, mas acabei fazendo Stage Rally nela. E eu tenho o pedal, ok? Para quem não sabe, o pedal ele é um aparelho para tirar o delay do acelerador. Cara, muda absurdamente o carro, tá? Eu me arrisco a dizer que talvez, se você colocar só o pedal, você já vai ficar feliz com o carro. Eu não andei nela só com o pedal, sem o remap. Mas o pedal ele muda tanto o carro que eu acho que se você só colocar esse pedalzinho, você já vai perder essa impressão do carro manco, porque ele vai responder muito mais rápido. E cara, sensacional. Beleza? Então isso é o que eu tenho de alteração na Dakar. Eu não fiz nenhuma alteração. Para falar que eu não fiz alguma coisa ligado à expedição aqui, foi o remap. Porque na outra expedição a gente tinha que fazer muita ultrapassagem de caminhão. E de fato aqui também aconteceu nessa. E quando eu tinha que fazer a ultrapassagem, os outros carros eles colavam em mim. E eu não tinha motor para conseguir fazer a ultrapassagem. Eu fazia, mas era na minha velocidade, no meu tempo. Entendeu? Então quem estava ali com troller ou com outros carros remapeado, os caras chegavam me empurrando na traseira. E eu falava no rádio, gente, não cola atrás de mim porque eu não tenho motor para fazer ultrapassagem, né? Eu falava assim, eu não consigo desenvolver velocidade, tá? Então eu fiz o remap com o intuito de resolver isso. Eu não fiz o remap para poder correr mais e não. O único intuito era ter mais segurança nas ultrapassagens, ok? Óbvio, você vai ter mais velocidade e tudo, mas eu fiz o remap com essa intenção e eu fiz o remap justamente pensando na expedição. Então, o que me motivou a fazer foi a expedição, beleza? Isso é o que eu tenho de alteração na Pajero Dakar. Eu tenho outras coisas aqui dentro também que eu comprei, né, ao longo do tempo. Por exemplo, geladeira. Eu tenho uma geladeira de 31 litros a resfriar. Eu não comprei ela para expedição. Eu já tenho essa geladeira faz uns 2 anos. E é um caminho sem volta, vou ser bem sincero com vocês. Não tem como hoje ficar sem geladeira no carro. Algumas pessoas podem olhar e falar, nossa, né, que nada a ver. Mas é verdade. Depois que você acostuma a ter geladeira, porque aqui você pode carregar o que você quiser, pessoal. Eu quero carregar água gelada, eu quero carregar refrigerante, eu quero carregar chá gelado, fruta. Você pode ter isso daqui no teu carro, entendeu? Você chega da rua ali, você foi, sei lá, em algum lugar, chegou no carro, nossa, que sede, queria uma água gelada. Você vira, pega uma água da sua geladeira, cara. Então assim, é muito prático, por isso que eu falo que é um caminho sem volta.
Porque depois que você tem a primeira vez, você não consegue mais viver sem, tá? Então, o que eu tenho de modificação na Dakar é isso, beleza? Agora, vamos lá pro segundo tema. O segundo tema, que é a questão de combustível, ela já é um pouco mais polêmica, tá? Então tem muita gente perguntando lá se o pneu alterou o consumo, se o remap alterou o consumo. A Dakar, ela nunca foi um carro econômico, tá? A Dakar, ela sempre foi gastona, a minha pelo menos. No começo, quando ela tinha o pneu da Scorpion, de Pirelli lá, ela até que era... Ela fazia ali 8,5, 9, 9,5, né? Ela tinha um consumo até que, assim, na cidade dava pra aguentar. Depois que eu troquei o pneu e coloquei o pneu AT, coloquei o 265/70, ela já ficou mais gastona. Ela começou a fazer 7, 7,5, raramente 8, né? E agora que eu aumentei a medida, 285/70/17, ela tá fazendo 7, 6,5, 7. O outro dia ela fez 7,3. Outro dia não, faz tempinho já, antes de eu ir pra expedição, né? Ela já fez lá 7,3. Então assim, diminuiu, tá? Só que aí depois eu fiz o remap. Só que eu fiz o remap e a troca do pneu junto. Então eu não sei quem foi o vilão da história, se é o remap ou se é o pneu maior. Eu acho que é o pneu maior, tá? Eu acho que o remap, ele não teve alteração no consumo. Só se eu pisar. Nos primeiros dias eu achava legal, tal, então eu meti o pé mesmo. O carro tava correndo muito. Embaixo ele corre muito, tá? E aí, enfim, começou a gastar mais. Agora que já passou como fala, né? Passou aquela felicidade de ter feito o negócio, eu percebi que o carro voltou a fazer essa média aí de 7 km. Mas enfim, não sei dizer se o remap foi o remap ou o pneu, não posso afirmar, tá bom? Então, na Argentina, eu cheguei a fazer 13 km na expedição passada. Eu assustei, tá? Eu assustei, porque eu tava com o pneu AT, eu já tava com o X-Bri, e ela fez 13 km na Argentina na primeira expedição. Eu até estava na esperança dela fazer 13 km nessa expedição também, mas sem chance. Aqui, se vocês olharem, ó, até agora, não sei se vai dar para olhar, mas eu fiz 373 km e já passou um pouquinho do meio tanque, tá? Na expedição a gente tinha muito vento contra, vento lateral, então a barraca estava no teto, então tinha muito arrasto, né? Então meio tanque ela fez 200 km, tá? É assustador assim. Então teve um dia lá que eu fiz 220 km, acho que foi, com meio tanque, contando, né? Vamos imaginar, eu não lembro quantos litros que foi desculpa, eu não lembro quantos litros que foi no abastecimento desse dia. Mas se a gente considerar um tanque de 90 litros, vamos colocar aí, ó, vamos colocar 250 quilômetros dividido por 90 litros. É assim, é pra assustar, tá? Ela tá fazendo 2,7 quilômetros. Então teve trecho na expedição que ela fez isso, tá? 2,7. E aí abastecer e vem aquela paulada. Então muita coisa assim do valor alto que eu gastei na expedição, muito se deve ao combustível. Combustível eu gastei muito dinheiro mesmo. Mas aí tinha a questão de novo, né, do arrasto, tinha a questão do vento tinha vento lateral, tinha vento frontal, tinha a barraca, né, querendo ou não, por mais ergonômica que ela seja, ela tem um pequeno arrasto, né, ela gera mais esse atrito aí com o vento. Então é isso, pessoal. O consumo dela na expedição em algumas partes foi de 2,7, 3 km por litro. Como meu tanque é 90 litros, então eu conseguia fazer uma quilometragem até que razoável. Eu conseguia ter tempo de esperar a segunda parada do dia, né, que era depois ali de 250 km, de 300 km, 400 km. Então eu tinha tempo, né, e tanque para poder chegar ali até esse ponto. Mas se fosse um tanque menor,
eu não sei como que eu ia fazer. Provavelmente eu ia ter que abastecer em todas as paradas, tá? Então, mas assim, que nem por exemplo hoje, 376 vai dar uns 5. Eu acho que vai dar, se eu parar no posto agora para abastecer, deve dar uns 50 litros, tá? Então se a gente pegar 3,76 e dividir por 50, ela tá fazendo 7,5, tá? É o que faz. Eu vou até o próximo posto com bandeira boa, eu vou parar para abastecer para ver como que ela vai, quanto que vai dar aqui. Agora eu tô um pouco mais devagar, tô no limite tô abaixo do limite da pista, vou até pisar um pouquinho mais aqui. Mas é isso, pessoal, não tem milagre não, tá? Dakar consome isso. Há quem diga que as Dakar que estão usando câmbio manual chega a fazer 10, 11, tá? Mas aí é câmbio manual. No automático não dá não. Beleza? Então eu não sei se ficou alguma dúvida aí com relação a consumo, né? Mas eu tentei explicar um pouco aí do que eu pelo menos senti, né? Então essas são as minhas impressões sobre o consumo dela. Bom, pessoal, voltando aqui, eu não estava considerando almoçar, né? A ideia era ir embora direto. Mas agora, olha que beleza. Tem um caminhão transportando não sei o que, mas ele pega as duas faixas da estrada e tem a polícia PRF de batedor. Então agora ninguém consegue andar direito porque tem uma carreta na frente tampando tudo. E pelo que deu pra ver, eles não abrem caminho pra ninguém passar. Então é o caminhão lá na frente, não sei se vocês conseguem ver. Lá na frente dá pra ver a sirene. Tem um caminhão, parece um transformador, tá? Parece ser um transformador. Enfim, e ninguém pode ultrapassar aquele caminhão. Então tá todo mundo andando na velocidade dele. Tem hora que ele vai bem, tem hora que ele vai a 20 por hora. E aí para toda a pista. Então acho que eu tô começando a considerar a opção de almoçar, porque daí eu paro, eu almoço e, enfim, já dá tempo desse caminhão ou pelo menos avançar bastante ou sair da estrada, porque aguentar aqui 232 km, que é o que falta atrás desse caminhão, vai ser difícil. Não que ele vá ficar aqui todos esses quilômetros, né? Mas uma boa parte eu acho que vai. Bom, pessoal, e agora estamos aqui na Serra do Cafezal, que é uma das serrinhas que eu comentei com vocês ali que eu não gosto na vinda, né? Agora na volta é mais sossegado porque é subida, então o caminhão não consegue embalar, não consegue pressionar você aqui. Bom, faltam 143 quilômetros para chegar em casa. Acabou demorando um pouco mais do que eu imaginava, porque a gente pegou um caminhão lá transportando. Primeiro eu achei que era um gerador, depois achei que era um silo. Parecia ser um silo ali. E aí eu fui tentar fazer os meus cortes mirabolantes de caminho e me lasquei todo, né? Entrei numa cidade, vi todo mundo entrando na lateral para passar o caminhão pela lateral. E eu fui fazer o mesmo, só que eu demorei demais para fazer. E aí quando eu fiz, eu dei de cara com o rio. Então eu tive que fazer o retorno, passar por dentro da cidade, para depois pegar a estrada no sentido contrário e aí fazer um retorno lá na frente. Ou seja, eu acabei perdendo mais tempo. Se eu tivesse continuado atrás do caminhão, eu teria ido bem, né? Mas tá bom, não tem problema. Esses dias meus cortes não estão funcionando muito bem, os meus atalhos aí, mas tá ótimo. Pelo menos tô aqui já na Serrinha do Cafezal. Eu vou, dependendo, não sei se vai ter restaurante ou não, mas acho que sim. Agora são 1h20 da tarde. Mas eu vou almoçar num restaurante bem mais pra frente aqui da Regis, que eu gosto, que é o restaurante que eu sempre almoço quando eu volto de Ilha Comprida ou quando eu vou pro sul, né, Curitiba. Eu sempre paro no restaurante ali, que é uma churrascaria, rodízio, né? E tem buffet também, então o almoço lá é bom. Aí eu vou tentar almoçar lá, vamos ver se vai dar certo. Pelo horário, eu não sei até que hora que eles servem, né? Mas por ser beira de estrada, pode ser que tenha ainda bastante comida lá. Beleza? Bora continuar aqui então.
140 km para chegar em casa. E aí depois eu gravo para vocês também lavando a Dakar. Apesar que com a chuva ela deu uma boa limpada, todo aquele barro que a gente acabou pegando lá naquele sítio, agora caiu tudo com a chuva, né? Então é mais uma limpeza agora na lata mesmo, beleza? E aí descobri os riscos, né? Então bora lá que tem que ter um pouquinho de estrada ainda pela frente. Valeu, bora viajar. Voltando aqui, pessoal, para compartilhar um susto que eu levei agora, hein? Que susto. Tava subindo a Serrinha do Cafezal agora. Aí a Dakar, ela deu meio que um tranco de leve. E depois subiu o giro do motor de um jeito estranho. Aí eu peguei e olhei pra temperatura aqui. A temperatura tava no limite, no talo. Aí encostei ela, deixei um pouquinho ligado aqui, mas vi que não tava resolvendo. Aí mandei mensagem para um amigo aqui, pro Adriano, e perguntei para ele o que tinha que fazer na Dakar, porque para mim que era o ar condicionado que tinha que deixar ligado para poder ligar a ventoinha, né? Forçar a ventoinha a ligar e baixar a temperatura. Mas na verdade era o ar quente, então por isso que não tava baixando. Aí liguei o ar quente, agora a temperatura, ó, voltou ao normal, né? Assim, que é a temperatura que ela tá acostumada a trabalhar, né? Eu já vi várias Dakar trabalhando em temperatura diferente, mas a minha costuma trabalhar aqui mesmo. Então, aí ela voltou, né, agora, felizmente. Só que eu tô acompanhando ainda. Tô meio com medo. Aí eu comecei a subir o restante da Serrinha do Cafezal. De novo ela subiu a temperatura. Liguei o ar quente de novo. E aí desceu. E agora eu tô voltando aqui normal. Tô mantendo normal. Vou levar até onde dá. Se começar a insistir muito agora de subir a temperatura de novo, eu vou... Aí eu chamo um guincho. Mas acho que, pelo jeito, parece que estabilizou. Eu acho que foi a serrinha mesmo. É até um alerta aí, ó. Eu sempre ouvi falar que motor diesel tem que trabalhar com rotação baixa, motor diesel não é rotação alta, né? E aí, conversando com o Adriano, ele tava explicando que as ventoinhas das nossas Dakar, ele também tem uma, ela trabalha com giro alto, que é ventoinha viscosa. Não entendo muito disso não, tá? Enfim, aí eu sei que tudo que ele falou pra fazer eu fiz aqui. O negócio voltou ao normal agora. Dakar voltou à vida. Mas levei um susto, falei, pô, bem no final vai ter que chamar guincho, né? Não vai chegar em casa inteira. Mas tá aqui, ó, tá valente, tá indo embora. Agora a temperatura tá no normal de novo. Mas eu nem prestei atenção nisso. Mas agora tem que ficar de olho, né? Mas pelo menos, ó, a temperatura dentro do conforme, taca-lhe pau. Bora que tem 107 km pra casa. Perdi até a fome. Acho que não vou nem parar pra almoçar. Tô achando que vai atacar direto pra casa. Dá 1h32. Bom, vamos ver. Se o restaurante estiver vazio ali, eu paro pra comer também. Apesar que é bem mais pra frente, eu acho. E se tiver comida ainda, é capaz de eu parar lá, sei lá, pra dar uma aliviada no susto, né? Mas é isso aí, pessoal. Carro é isso, não tem jeito. É que eu fiquei pensando, né? Pô, tem que chegar em casa inteira, né? Foi, voltou, segunda expedição, zero problema. Ia ficar meio chateado se tivesse que colocar ela no guincho. Mas, enfim, também, se o carro começar a acusar problema, eu não vou forçar, porque às vezes uma coisa simples a gente força e acaba virando um problema maior, né? Mas é isso. Bora tocar aqui, temperatura ok. Ficar de olho agora aqui e bora que ainda tem alguns quilômetros aí pra gente rodar. Bom, pessoal, e finalmente de volta aqui. E agora faltando 20 quilômetros pra chegar em casa. É isso aí, pessoal, 20 quilômetros pra chegar em casa. Nem acredito. Depois de 30 dias fora, de 30 dias viajando, enfim, voltar pra casa. E pela primeira vez, como eu comentei um pouco antes, pela primeira vez eu vou concordar com a frase de que viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor. Eu sempre volto na deprê pra casa, querendo ficar mais, mas dessa vez eu realmente queria muito, muito, muito voltar pra casa. Eu queria muito estar de volta. Então, agora realmente, dessa vez eu concordo com essa frase. E não tem nada demais, tá, pessoal? Eu acho que eu só realmente cansei de ficar na estrada. É gostoso, mas ao mesmo tempo é cansativo.
né? Muito tempo dentro do carro, rodando, né? A gente sente falta, querendo ou não, a gente sente falta de ficar fazendo nada, né? Às vezes deitar na cama, ficar de boa ali, passar a tarde de boa, né? Eu senti falta de trabalhar também, por incrível que pareça. Tô sentindo falta do trabalho, sentindo falta de resolver problema, de, enfim, pensar em soluções. Então, eu acho que é difícil falar. Cada pessoa pode ter um sentimento, cada pessoa pode, né, enfim, pensar diferente aqui, mas essa é a sensação que eu tive, tá? Então, eu senti falta de produzir, de estar em casa, de ter meu tempo, de cuidar das minhas coisas. Então, é isso, pessoal. Estou muito feliz, né? Fiquei feliz de ter feito a expedição. Fiquei feliz de ter conseguido ir e voltar do Ushuaia com o meu carro, né, sem nenhum problema. Mas eu estou ainda mais feliz de poder voltar para casa, de poder voltar para o meu canto. Então, eu até estava conversando com uma pessoa esses dias pelo Instagram ali, e aí a gente estava falando exatamente disso, né? Ela comentou ali que ela ama a estrada, ama estar na estrada, né? E que ela queria poder só viajar. E aí eu falei que eu também sempre pensei isso, né? Eu sempre tive esse pensamento, sempre tive essa vontade, mas que esses 30 dias fora de casa, viajando ali, por melhor que tenha sido, me fez repensar algumas ideias. Inclusive, eu sempre falei, né, que eu tinha vontade de viver na estrada, de tirar um ano sabático e de repente, né, cair no mundo. Talvez um dia, mas eu acho que por enquanto eu prefiro fazer as minhas viagens mesmo, e eu acho que 15 dias é o meu limite de ficar fora de casa. Mais do que isso eu já... Tanto que foi no 15º dia que eu realmente pensei em voltar. Já estava cansado já, e com algumas outras coisas também que estavam acontecendo. Eu realmente cheguei a colocar no GPS ali para ver quanto tempo que eu demorava para voltar diretão assim. Mas é isso, pessoal. Então, tá chegando ao fim, né, a expedição. A expedição já acabou, mas pra mim só vai acabar quando eu chegar em casa, né? Então, enfim, tá chegando ao final agora. Faltam mais 16 quilômetros para casa. E é isso, pessoal. Eu não vou esticar muito o vídeo, não. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando eu lavando o carro, né? E aí a gente conversa mais um pouco sobre outros temas também. Beleza? Obrigado por quem acompanhou. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos. Infelizmente não deu para fazer o que eu pensava que eu ia conseguir, né? De chegar a final de dia, compilar todos os vídeos e liberar o dia. Realmente é difícil, não é fácil não. Mas enfim, mesmo com atraso, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu criei, do que eu tentei mostrar, de como eu tentei mostrar. E é isso. Provavelmente eu vou manter esse canal ativo ali, com viagens aqui na região, enfim, no Brasil, para onde eu for, eu acho que eu vou estar gravando e compartilhando com vocês, porque tem muita gente que às vezes quer viajar, mas tem dúvida de como é o lugar, né? E também tem gente que às vezes quer viajar, não tem companhia e tem receio de ir sozinho. Então às vezes a gente acaba encorajando alguém a se jogar no mundo, né? A curtir sozinho, aprender, né? A curtir uma viagem sozinho. E é isso aí, pessoal. Então eu vou encerrar por aqui. Não tem muito mais o que mostrar. Agora é só dentro de cidade e até minha casa. Beleza? Então obrigado para você que acompanhou. E é isso. Fim de expedição com sucesso. Valeu!